O futuro de Frozen está garantido com o terceiro e o quarto filme da franquia que estão em desenvolvimento. Ótimo! Mas você conhece os segredos do passado de Arendelle que podem ser revelados e surpreender todo mundo? Me preparar pra quê? Interferindo na próxima aventura da Elsa e da Anna? Se engana quem pensa que a personagem foi a primeira rainha a fugir de Arendelle. Sua avó, a rainha Rita, fugiu do reino por medo e nojo do marido, o então rei Hunord. Essa história a gente acompanha no livro oficial da Disney, Frozen Segredos Perigosos. Nele a gente descobre que o avô da Elsa quis construir a represa do segundo filme para o povo encantado da floresta, mas ele não tinha recursos para isso. Então pediu ajuda de duas princesas de um reino distante, as monarcas Cecil e Inger. Ele afirma que o povo encantado da floresta é perigoso, e para enfraquecê-los eles precisam construir uma represa, mas as duas recusam o plano, e quando uma delas morre, o rei acusa a outra princesa de traição contra a própria irmã. Nesse momento, a esposa do avô de Elsa e Anna, a rainha Rita, percebe que o marido é maligno, e por isso decide fugir. Ela vai até o chefe dos Trolls, o mesmo que apagou a memória da Anna, e pede que ele apague as memórias dela e ajude a rainha a fugir. É isso mesmo que acontece. A mãe do rei Agnar fugiu sem deixar vestígios, e ainda por cima ela precisa fugir abandonando o próprio filho. Será que ela pode estar viva? E por que o rei nunca a encontrou? Essa é uma história oficial da Disney e pode ser adaptada nas próximas produções. Você tá pronto? Porque você vai acompanhar outros segredos agorinha. Pega a sua pipoca e a sua bebida congelada. Tá começando mais um Team Videos. Uma coisa que poucos fãs sabem é que na verdade Arendelle é muito jovem. Pelas nossas contas, a Elsa foi a quarta governante do reino. Antes dela teve o seu pai Agnar, seu avô Hunord e o criador daquele local, Rei Aren. É justamente por causa desse primeiro rei que Arendelle leva esse nome em sua homenagem. Esse personagem do passado criou um reino humano que está em volta de florestas encantadas e trolls. A gente imagina que isso pode ter causado algum desequilíbrio no local, e as ações dele podem ser consequências para o futuro da franquia. O próprio castelo estava sendo construído quando o pai da Elsa e da Anna era criança. Ou seja, o lugar não é antigo, mas com certeza é cheio de segredos. De onde veio o ancestral da família real? E por que Arendelle existe? Essas são perguntas importantes. Talvez o próprio ódio do Hunord contra o povo mágico tenha algo a ver com isso. Se você se recordar do primeiro filme, vai se lembrar que o rei dos Trolls, o velho Pabi, recomendou ao rei Agnar e à rainha Iduna que retirasse toda a magia e as memórias. Essas foram justamente as palavras dele quando os governantes levaram Anna desacordada para a Floresta Encantada. O estranho é que ele tenha dito remover a magia, como se existisse magia dentro da Anna. Eu recomendo que removamos toda a magia, até as lembranças da magia. A segunda produção deveria responder isso, mas provavelmente não houve tempo. Mas a criadora de Frozen, Jennifer Lee, prometeu na D23, a feira oficial da Disney, que a terceira produção vai responder o porquê a Anna não tem poderes. E o que você acha? Ela tem ou não magia dentro dela? Comenta a hashtag magia pra gente te conhecer. Isso é importante porque a Anna poderia sim ser apenas uma rainha agora, sem mágica nenhuma, já que a Elsa só tem poderes por causa das origens da mãe dela. Mas já é quase certo que os possíveis poderes da personagem sejam explorados no futuro. No segundo Frozen, a gente descobre que a rainha Iduna veio da Floresta Encantada e que ela vivia com o povo mágico dos Northuldra, o mesmo povo traído pelo rei. Ela era amiga do espírito do vento chamado Gale, e foi com a ajuda dele que ela salvou a vida do Agnar quando ele ainda era um príncipe. A amizade da Iduna com o espírito do vento pode ser uma parte importante no terceiro filme, porque na imagem oficial da próxima aventura, mostra as duas irmãs seguindo para um castelo no céu. Eu não sei você, mas eu acho que o espírito do vento tem tudo a ver com um grupo de pessoas que vive nas nuvens. E não só isso, é justamente por causa das atitudes da mãe da Elsa que a Rainha do Gelo tem poderes. Ela nasceu como o quinto espírito, mas a teoria é que ela mesma nasceu destinada a ser um. Mas por ter saído da floresta, foi sua filha que acabou ganhando poderes. O próprio Espírito do Vento, em uma conversa com a Elsa e a Anna, pode responder as perguntas que o filme promete.
De acordo com a criadora Jennifer Lee, a gente vai descobrir o porquê os poderes da Elsa vão além de só fazer gelo, já que ela também pode criar vida. E esse é um segredo muito grande na produção que nunca foi respondido. Outro segredo da Iduna que precisa de resposta é o seu cachecol, porque como a gente sabe, ele conta a história da mitologia mágica e como ela pertencia a um povo encantado que não eram os Northuldra. É isso mesmo, no livro a gente descobre que apesar da mãe da Elsa e da Anna viver com os Northuldra, na verdade ela foi adotada por eles, e o seu cachecol é uma relíquia antiga, que pode ser importante para entender aquele castelo no céu, o que significa que sua origem na verdade é um grande mistério, que provavelmente vai ser revelado nos próximos filmes que eu com certeza vou assistir. Esse é o meu garoto! Talvez a Anna não tenha poderes, mas será que isso se estende para os filhos dela? Até onde a gente sabe, a nova rainha e seu marido não têm filhos e devem se casar na próxima produção. Eu não sei você, mas eu tô ansioso para esse casamento. No segundo longa, teoricamente, os problemas com os espíritos foram resolvidos, mas na aventura seguinte a gente pode acompanhar que a Anna e a Elsa estão seguindo pro castelo no céu, acompanhadas do Olaf. Mas onde está o Kristoff e o Sven? Esse mistério é fácil de responder se você imaginar que o marido da rainha ficou em casa para cuidar do reino, já que alguém precisa governar aquele país. O que é compreensível, mas nada disso os impediu antes, não é verdade? O que mais poderia manter o Kristoff em casa? A nova teoria diz que ele e a Anna tiveram filhos, e a adição desses novos personagens pode ser o motivo dela sair de casa em uma aventura. Pensa comigo, a Anna é a nova rainha. A Elsa já assumiu o posto de quinto espírito. Teoricamente, está tudo bem, o que explica a personagem correr em uma aventura e deixar o marido em casa. Talvez o grande problema que precisa ser resolvido na terceira produção seja algo envolvendo a sua filha. Uma curiosidade do passado e que pode ser interessante para os filhos da Anna é que os poderes da Elsa apareceram logo nos primeiros dias de vida dela. Essa é uma informação também do livro. A Iduna sentiu que a bebê Elsa era muito gelada quando ela era recém-nascida, e além disso ela chegou a congelar um brinquedo pendurado no seu berço. Ou seja, a magia que rodeia a família real aparece logo cedo. Será que a Anna vai perceber algo parecido com os filhos? E para você receber os nossos vídeos bem cedinho, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Combinado? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ah, o Príncipe Hans ele vai voltar, você sabia? Isso se ele conseguir sair daquela montanha de cocô de cavalo em que ele caiu. Existe um outro livro oficial chamado Frozen, Um Coração Gelado. Nele a gente descobre um pouco mais sobre o passado desse vilão e do plano dele na primeira produção. Ele é o 13º filho do Rei das Ilhas do Sul, e o seu pai odiava o rapaz. Eu disse odiava. Isso é pouco perto do que ele fazia com o príncipe vilão. A Cinderela que se cuide, porque esse aí é um ótimo candidato a príncipe maltratado pelo pai e pelos irmãos. Esse personagem sempre quis ser rei, mas sendo o último filho, não existia esperança. Ele queria impressionar o pai e conseguir o respeito dele, mas quando descobriu que o reino de Arendelle sofreu uma perda com a morte do rei Agnar e da rainha Iduna, ele não se importou no começo. Mas tudo isso mudou quando ele descobriu que a herdeira do trono era uma princesa com uma idade próxima da dele. Por isso ele foi para Arendelle na intenção de conquistar a Elsa e não a Anna. O livro revela que quando ele percebe que tá falando com uma princesa, ele imagina que é a Elsa, mas ele se decepciona ao perceber que conquistou a Anna lá no comecinho. Na coroação, ele conclui que nunca vai conquistar a personagem, e então o plano dele muda para focar na irmã mais nova. Ele quer ser um rei bonzinho, enquanto a Anna tá fora para conseguir o apoio do povo em um casamento. Até aí a história do primeiro longa conta o que acontece, mas como a gente sabe pelo material adicionado, ele é uma vítima do seu pai e dos seus irmãos. E toda a sua ganância veio dessa criação ruim. E já que ele falhou na missão de conseguir Arendelle para sua família, provavelmente ele foi punido, correto? Como a Jennifer Lee prometeu responder o que acontece com ele, a gente só consegue chegar à conclusão que ele não vai ser um vilão. Pelo menos não o principal. E além disso, ele não tem poderes mágicos também. Será que vem aí uma jornada de redenção? Calma, segura o nervosismo.
o Hans pode muito bem ser perdoado no futuro. O personagem não teria motivo para voltar se não fosse ter uma história separada para ele. Deve ser por isso que existe um Frozen 4 em desenvolvimento, porque é muita coisa para resolver em somente um filme de no máximo 2 horas, o que faz a gente pensar que o terceiro vai ser aberto com alguns problemas não resolvidos. Será? Sei não. Todo mundo sabe que a Elsa pode criar vida, e como eu já comentei, isso é um dos grandes mistérios, porque essa habilidade é um poder que não tem muito a ver com gelo, não é? E o Olaf não é a única criatura viva que ela fez. A gente viu que o Marshmallow ainda fala por aí, e até teve alguns filhotes, mas seria importante saber como anda a vida dele agora. Será que existe uma senhora Marshmallow? E se os monstros de neve podem se reproduzir, quer dizer que o Olaf também pode? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!